Pois bem, meus irmãos, vamos continuar a nossa série de estudos sobre o batismo. Aliás, essa revista Palavra Viva, é uma revista sobre sacramentos, né? Batismo e a ceia do Senhor. A lição 8, ela vai falar sobre especificamente a administração, o batismo e a sua correta administração. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque, embora o batismo não salve, e nós estamos falando isso há 2 meses já, né? O batismo não é o elemento de salvação. Isso seria um absurdo. Cristo salva, e o batismo é a expressão visível daquilo que é invisível, da graça que emergiu, da graça que surgiu no coração de uma pessoa, que o leva a querer formalizar. Mas, talvez por constatar essa questão óbvia de que o batismo não é um ritual mágico, a gente também pode correr o risco de ir para um lado de banalização, como se não fosse também algo necessário. Infelizmente, muitas pessoas já, para poder valerem o seu desigrejamento, né, elas começam a também ir por um caminho de banalização. Pelo menos assim, poxa, o ladrão da cruz não foi batizado e ele encontrou salvação. Correto. O batismo por si só não salva. Portanto, eu não preciso de uma igreja, não preciso ser batizado. Aí também não, né? Ele não teve tempo o suficiente. Sim. Ignorando os inúmeros versículos em Atos, por exemplo, onde demonstram que as pessoas se entregavam a sua vida a Jesus e eram batizadas para formalizar de forma pública. Mas, enfim, nós já falamos isso em outras lições, mas precisamos, seja bem-vinda, nós precisamos sempre ter em mente que, embora, eu vou repetir mais uma vez, embora não seja algo místico, mágico, sobrenatural, o ritual do batismo que faça uma pessoa mudar, e por incrível que pareça, isso pode acontecer, né? Às vezes a água do batismo, ali ser o meio de graça, de transmissão da graça, mas nós compreendemos que, na maioria das vezes, não. A pessoa aceita Jesus, entrega a vida a Jesus, e ela deseja formalizar como alguém que, namorando uma pessoa, ela noiva, por quê? Porque fica muito tempo naquele, né, eu só quero ser seu namorado. Essa pessoa não está com boas intenções, né? Ninguém, em sã consciência, deveria chegar para um pai de uma noiva e falar bem assim, olha, eu não quero nenhum compromisso público, notório, né, formal com a sua filha. Eu acho que todo pai ia ficar muito chateado com isso, né? Assim, pois, portanto, nós temos que, mesmo sabendo da natureza do batismo, nós precisamos zelar pela correta administração do batismo. Por quê? Porque é muito importante. A forma de se batizar, ela é tão importante quanto compreender que o batismo ele é necessário a todo salvo, é necessário a todo que ingressa numa igreja visível. E como que nós vamos zelar pela correta administração? Obedecendo o que a Bíblia transmite para nós do formato do batismo. E qual é esse formato do batismo? Se a gente for olhar para a realidade brasileira, infelizmente nós estamos num percentual muito mais prejudicado relacionado aos nossos irmãos e amigos batistas, né? Por quê? Por questões históricas mesmo. Se a gente for olhar, nós somos 10% daqueles que da comunidade evangélica batiza por aspersão, né? A maioria das igrejas brasileiras, elas são imersionistas. Imersão, deita na água, né? E volta. A aspersão, joga água em cima, né? Algumas tradições até salpica a água. Efusão, né? Efusão, exatamente. Mais água. Mas é importante o que você está dizendo aí, ó, o batismo, biblicamente, o nosso batismo, ele é o mais certo, porque aquele povo que
passou pela água, o povo de Israel, aqueles Sim. aquele aí, saíram do outro lado batizados, né? A lição... O sangue de Jesus Cristo foi aspergido. Exatamente. Então, se nós for pela palavra, nós estamos certos. O bom é que o Freud é o excelente aluno, que ele já adianta os textos que eu vou falar durante a lição. É exatamente isso. O objetivo, então, da nossa aula é, embora nós sejamos minoria, por questões históricas, tá, meus irmãos? Não é questão que nós estamos errados. É porque a maior parte dos evangelistas que vieram evangelizar o nosso país católico, à época, foram os batistas dos Estados Unidos. E nós temos ali a grande obra do Simonton, que era o presbiteriano que dá início à nossa história. Nós temos os metodistas também, de muitas linhas, que é por aspersão. Nós temos os luteranos e nós temos os anglicanos. Isso corresponde a 10%, porque aonde você olha, aonde que tem uma igreja anglicana aqui em Vitória? Ninguém sabe dizer, né? Dessa tradição reformada, dessa tradição mais voltada à reforma protestante, a presbiteriana é a mais abundante, né? Mas a Assembleia de Deus, se eu falar, onde que tem? Você tem que me perguntar assim, em qual rua tem 3 ou 4, 5? Onde não tem. É porque é onde não tem a Assembleia de Deus. E glória a Deus por isso, são nossos irmãos, nós não queremos levantar bandeiras de exclusão, mas nós queremos, e o objetivo eu quero deixar claro no início, eu quero que muito além você se convença pelo Espírito Santo que a nossa prática ela é bíblica, mas que também você saiba defender quando, infelizmente, às vezes, pessoas mal informadas, e às vezes até sinceras, elas vão chegar bem assim, poxa, mas eu até gosto, né, já ouvi isso muito, até gosto da presbiteriana, eles respeitam muito a palavra de Deus, mas, poxa, esse negócio de batizar por aspersão, esse negócio de batizar crianças, né, parece que cria uma repulsa, talvez por lembrar ou fazer uma relação com o catolicismo romano. E nós vamos provar pela Bíblia de que a nossa prática, ela não é como os católicos romanos acreditam, mas elas têm semelhanças porque os católicos romanos, veja lá, por maior erros teológicos e ser uma igreja falsa, que nós advogamos nisso, é uma igreja falsa, no entanto, eles também creem que Jesus é Deus. Ué, se o católico bebe água, nós não vamos beber? Se o católico crê que Jesus é Deus, nós não vamos crer? Né? A questão é, nós paramos no Jesus é Deus e somente Ele salva, Ele é o mediador, né? E nós temos diversas diferenças que nós não vamos abordar aqui. Portanto, o objetivo de hoje, recapitulando, é reforçar que nossa prática é sim bíblica, mesmo que não seja estatisticamente a maior prática no Brasil, mas ela é bíblica e eu quero convidar vocês a terem convicção para poder ter argumentos bíblicos para, numa conversa, demonstrar dessa forma. E nós, para entendermos da onde vem a aspersão do batismo, nós temos que olhar para os rituais do Antigo Testamento. E nós vamos abrir o primeiro texto de Êxodo 24, 6 a 8. O irmão que abrir Êxodo 24, 6 a 8, pode ler. Êxodo 24, versículo 6 até o 8. Esse texto parece alguma coisa do Novo Testamento, meus irmãos? Não é exatamente a aliança, o selo da aliança? Qual que é o selo da aliança nos dias de hoje, meus irmãos? O batismo, correto? Eu estava lendo esse texto aqui, esse aqui é bem enfático. É bem enfático. Da aspersão, por quê? Porque os sacramentos, eles não são outra instituição de Deus para a prática da vida na fé. Eles são
releituras e uma forma mais completa do que já vinha sendo desenvolvido ao longo da história da igreja. Lembra que nós não cremos em duas igrejas, em dois povos? Nós cremos em um povo só, o povo que iniciou desde Adão, da promessa que da sua descendência ia ser aquele que ia pisar a cabeça da serpente, correto? Passando essa promessa, e Hebreus vai falar sobre isso, né? O autor de Hebreus vai falar sobre isso, que a fé sempre esteve no povo de Deus. Nós sabemos que Abraão recebeu as promessas de Deus, e essas promessas, elas são cumpridas em Jesus, e a mesma promessa que Abraão recebeu, nós nos apossamos pela fé. É a mesma fé, é o mesmo sacramento. Então, nós falamos isso há 2 aulas atrás, né? Que os sacramentos, as práticas litúrgicas do passado, elas não são jogadas fora para que a gente inicie algo novo. O nosso Deus é um Deus que pega toda a construção que ele já vinha desenvolvendo para dar um sentido completo em Jesus Cristo. Correto? Então, veja se não tem uma relação direta sobre esse texto. Vamos ver mais um texto. Números 19, 17 a 19. Irmão que abriu pode ler. Números 19, 17 a 19. Isopo? Isopo. Uhum. E molhará naquela água, e as partirá sobre aquela tenda, e sobre todo o tecido, e sobre todas as que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O rico as partirá sobre o rico ao terceiro e sétimo dia, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que é imundo lavará suas vestes, e se banhará na água, e a tal será limpa. Perfeito. Nós temos aqui o ritual de purificação, instituído por Deus. Purificação. Nós temos, o isopo aqui é uma esponja, né? Não tinha esponja vendida no supermercado na época. Mas a ideia é aspergir, nunca imergir. Nós não tínhamos um pensamento... Quando a gente fala sobre rituais de purificação, ritual de aliança, o povo judeu já tinha em mente a questão da aspersão, a questão de pouco líquido. Perfeito? Então nós já temos mais uma prática muito mais favorável à aspersão no Antigo Testamento. Êxodo 29, 20 a 21. Vamos ler. Isolará o cordeiro e tomará do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Até o 21. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Perfeito. Nós temos aqui a consagração dos tabernáculos e dos sacerdotes. Por aspersão, por derramamento. Nós vamos ver que essa linguagem ela está desde Gênesis até mesmo na igreja do Novo Testamento. Por fim, eu vou abrir Ezequiel 36, abram comigo, Ezequiel 36, 24 a 27. Ezequiel 36, 24 a 27. Esse texto é o texto onde a gente
vai iniciar a segunda parte do nosso estudo. Que as coisas, se até aqui vocês já estão começando a entender, aqui vai ficar escancarado do que eu quero dizer. Ezequiel 36, 24 e 27 diz o seguinte: Tomar-vos-ei de entre as nações e vos consagrarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, aonde a gente viu esse texto? Romanos. Paulo está trazendo este texto para demonstrar o que Deus faz na vida de todo aquele que é salvo. Lembram disso? Aonde que Deus, Ele traz um coração novo. Não é um coração reformado. Não é uma mera reforma, uma pintura. Se você pega um coração de pedra, esse coração de pedra você pode deixar ele o mais bonito possível, mas ele nunca vai pulsar. A linguagem do Evangelho é que é necessário um nascer de novo para jogar esse coração fora e dar um coração de carne, um coração que pulsa. E Paulo utiliza isso para demonstrar a nossa salvação, a nossa regeneração. Regeneração essa que nós temos evidenciado simbolicamente pelo batismo. Batismo. E olha o que esse texto está dizendo no 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Meus irmãos, isso está escancarado, que o imaginário de todo aquele que lesse Romanos, que lesse as outras cartas também de Paulo, demonstrando sobre um novo nascimento, sobre esse coração regenerado, ao lado viria a ideia da aspersão. Não tem como fugir. Olha como é que esse texto, ele grita. Então, após a gente ler este texto, eu pergunto para vocês. Quando Cristo, ele fala, ide, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partindo do pressuposto que todos que estavam ali nessa interlocução de Jesus eram judeus. Qual que era o imaginário, qual que era a administração que esses judeus teriam quando Jesus falou sobre batismo? Era imersão, uma prática que não se vê em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, ou essas inúmeras passagens que nós demonstramos sobre aspersão? Meus irmãos, é evidente que quando no Novo Testamento é instituído o batismo, os textos que corroboram a aspersão, eles são muito mais fortes, muito mais evidentes. E é isso que nós vamos ver a partir dos batismos que são narrados em Atos. O primeiro que chama a atenção, e esse é o maior argumento pelos quais nós defendemos que o batismo bíblico é o batismo por aspersão, é no dia de Pentecostes. Atos 2, 37 a 41. Então, recapitulando, eu estou defendendo que, após as inúmeras passagens que nós lemos no Antigo Testamento, sobre a aspersão sendo a prática da lei do Senhor, de purificação, de selo da aliança, de consagração e de
renovação espiritual, que é o texto que nós lemos em Ezequiel, quando Cristo fala sobre ide e batizai, a defesa do nosso estudo é que eles estavam pensando em aspersão, e nós comprovaremos essa frase que eu acabei de dizer agora em Atos 2, 37 a 41, que nos diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, que coisas? Pedro havia acabado de pregar, para aqueles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, inclusive, era o derramar do Espírito Santo, não era uma figura de imersão, não era mergulhar no Espírito Santo, a ideia é derramar do Espírito Santo, mas vamos nos ater ao batismo mesmo com água. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, vamos pensar algumas questões que saltam ao texto. O primeiro, eu vou adiantar o estudo do domingo que vem, que vai ser sobre o batismo infantil. Desde o Antigo Testamento, as promessas de Deus e a entrada da fé se estende aos filhos e tem que se estender. Os nossos filhos estão na promessa e nós temos que pensar dessa forma. Mas voltando ao nosso estudo aqui, o texto está afirmando que aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas com água, correto? Meus irmãos, o rio mais próximo que tinha em Jerusalém estava a 30 quilômetros, que era o Rio Jordão. Jerusalém não é cortado por rios. Então vamos imaginar a primeira hipótese. 3.000 pessoas, numa peregrinação nunca vista, saíram lá do cenáculo do templo e saíram andando 30 quilômetros e se batizaram por imersão. O texto fala isso, meus irmãos. Fica difícil defender isso, né? Vamos então outra hipótese. De fato, tinha alguns tanques em Jerusalém. Tinha o tanque de Siloé, tinha o tanque de Betesda. Primeiro, esses tanques não eram parques aquáticos, né? O tanque de Betesda provavelmente haveria uma quantidade enorme de enfermos ali. Ou seja, já deveria estar lotado aquele ambiente. Eu pergunto a vocês, é verossímil? É fácil a gente pensar que 3.000 pessoas saíram do cenáculo do templo e foi para o tanque de Betesda, né? Ô coxo, ô manco, ô leproso, dá licença um pouquinho que eu preciso imergir. Meus irmãos, nós não estamos falando isso para afrontar os nossos irmãos batistas, mas, ao meu ver, este texto, ele sepulta qualquer pretensão de demonstrar que a imersão é algo factível para aqueles irmãos do primeiro tempo, aqueles irmãos da igreja primitiva. Por quê? Porque, além de ser mais verossímil, ou seja, o imaginário deles, segundo o Antigo Testamento, era a questão da aspersão, o próprio texto inviabiliza nós termos um pensamento que 3.000 pessoas saíram e foram imergidas em águas ali em Jerusalém. Não tínhamos estrutura suficiente para isso. Nós tínhamos até pequenos tanques de rituais judaicos que haviam ali. Mas primeiro, que eram tanques de rituais judaicos. E segundo, duvido que teriam 3.000 tanques naquele contexto. Eram rituais judaicos de purificação, né? Que muitos deles demonstravam que eles entravam nesses tanques, como se fossem piscinas, né? Piscinas pequenas, em que cabia uma pessoa, e a pessoa se aspergia, né? Se lavava ali. Não era uma ideia de você mergulhar, né? Mas ainda assim,
esses tanques eram dominados pelos líderes judaicos. Vocês acham mesmo que é verossímil pensar que 3.000 pessoas, seguidores daquele Cristo que os judeus haviam mandado matar, por ter afirmado que era Deus, os seguidores daquele Jesus, iria chegar bem assim, com licença, fariseu, com licença, saduceu, eu preciso me batizar porque eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida, Pedro pregou, eu fui convertido e eu preciso cumprir esse ritual. Meus irmãos, este batismo foi por aspersão. Não tem como ler este texto. Vamos de novo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas. Impossível isso ter sido por aspersão, por imersão. Este batismo, o primeiro batismo, aliás, o primeiro grande batismo registrado, foi por aspersão. Perfeito? Vamos agora para o batismo de Paulo. Mais um texto que demonstra o porquê que a aspersão estava muito mais próximo do pensamento dos primeiros cristãos do que a imersão. Atos 22, 16. O irmão que abriu pode ler. Meus irmãos, nós temos uma curiosidade muito grande aqui. Porque nós temos Paulo sendo conduzido à casa de Ananias. Lembra dessa experiência de Paulo? Paulo, perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja. Ele no caminho de Damasco, onde ele estava com cartas, com autorização para açoitar os cristãos, ele é surpreendido por Cristo. Aonde que ele fica cego e aonde que Cristo manda ele ir para a casa de Ananias, perfeito? Quando ele chega na casa de Ananias, ele recebe a cura, e neste momento que ele recebe a cura, no mesmo momento, e agora, por que te demoras? Levanta-te, ou seja, provavelmente ele estava ajoelhado ou deitado, com os olhos cegos, levanta-te, recebe o batismo, e lava os teus pecados. Percebe que a linguagem aqui é de lavar? É de lavar. Mas o mais interessante é, levanta e recebe o batismo. Meus irmãos, o texto não dá margem para a gente pensar primeiro que na casa de Ananias, e Ananias não era rico, Ananias não era um doutor da lei, Ananias era crente. E crente dessa primeira época ali era sinônimo de pobreza, era um sinônimo de pessoas comuns, pessoas sem estar vinculados ao grande luxo do farisaísmo, dos saduceus ali. Ananias, um homem simples, Ananias, um homem comum, numa casa comum, recebendo Paulo, sendo curado naquele momento, ele fala, levanta-te e recebe o batismo. Ananias tinha piscina em casa, meus irmãos? A água é símbolo de limpeza. E a gente vai ver, muito interessante, um texto específico que vai falar sobre isso. Esse sentido de batismo ser para lavagem também, Então Paulo provavelmente recebeu essa ordem de levantar e na hora trouxeram um jarro, trouxeram e batizaram ele por aspersão. Muito mais prático, muito mais verossímil ao a gente ler esse texto. Percebe como o que nós estamos defendendo não é algo católico romano. É algo que você, lendo a Bíblia, você chega a essa conclusão. Eu não sei como os irmãos batistas, e eu repito, eles são nossos irmãos. E ao contrário de nós, quando vai para uma batista, nós temos que ser rebatizados, nós não fazemos dessa forma. Um batista que chega à nossa comunidade, nós o recebemos como irmãos e nós não rebatizamos, porque compreendemos que isso aqui é uma questão secundária da fé. Isso não nos inviabiliza nós nos sermos irmãos. Mas eu posso afirmar sim que, biblicamente, é muito mais provável ler estes textos pela perspectiva de aspersão. Por quê? Porque
novamente, era como a mentalidade do judeu ao receber o evangelho receberia sobre purificação, sobre nova vida, e segundo, por esses textos de uma forma material, de uma forma lógica, aponta. Freud? Outra coisa, veja bem, já vi muitas pessoas que de igreja que já estão batizadas por ele, muitas vezes a pessoa está ruim em cima da cama, quer aceita Jesus, quer ser batizado, eles não vão mergulhar ele lá, ele vai batizar por aspersão. Engraçado, né? Aí nessa hora eles aceitam a aspersão. Entende? Pode. Pergunta mal criado, Wallace? Não, brincadeira. Não, é só para fazer a gente pensar. Porque hoje a gente das igrejas, é interessante isso. Hoje a gente das igrejas, quando a gente vai fazer um batismo, como é que a gente faz? Coloca na revista, anuncia na escola dominical, faz todo um preparativo, não é isso? Tem gente que aluga sítio, todo um negócio faz. Nos textos que você leu, em nenhum momento você não se percebe nada disso. O povo chegou, tudo aconteceu igual isso agora de Paulo mesmo. Eu acho que o Paulo foi uma surpresa. Até Ananias não queria batizar ele, né? Não tem planejado. Não, é. Quem vai estar aqui, é o cara que vai ser o cara do gentil. Nós temos que pegar a toalha branquinha, né? Água, se água já bota uma gota de cloro para ficar mais puro possível. Não tem nada disso. Não. Na hora pegou, e essas 3.000 pessoas, você já pensou? Dor de cabeça, que ia ser para aquela conta. Não é? Tudo, do jeito que nós preparamos. Sim. Assim, Então, assim, não dá. sim, é muito interessante. Ó, a sua provocação é muito boa. É muito boa. Para convidar a gente a uma simplicidade do que é o batismo. Mas também, agora vamos trazer para os dias de hoje, né? 2024. A igreja já está instituída, né? A igreja já está instituída. Graças a Deus, no Brasil ainda nós não somos perseguidos pelo simples fato. Aliás, a perseguição nossa é muito mais velada, é muito mais no sentido de você perder o emprego, é muito mais no sentido de você tomar um processo, e acredite, nossos irmãos já estão sendo processados. Mas não é aquele negócio assim, você vai morrer, né? Então, nós temos tempo suficiente para poder também ser didáticos a respeito do batismo. Então, por que tem, às vezes, festas? E nisso, meu coração vai mais para esse lado. Eu acho que nós temos que ser celebrantes, sabe? Porque existe uma festa quando um pecador se arrepende e nós podemos demonstrar didaticamente. Não é questão assim, foi um batismo melhor ou pior. Mas uma questão assim, gente, essa pessoa nasceu de novo. E é uma declaração pública disso, por isso que nisso eu gosto do que os batistas fazem. Né? Os batistas chamam, como é que é, aqueles pompom, aqueles negócios. Gente, isso é bacana. Embora, biblicamente, né, agora eu vou voltar para o nosso texto, eles estejam com a compreensão equivocada sobre os textos. Gente, o batismo bíblico é por aspersão. Essa é o que nós defendemos por esses textos que nós estamos lendo. Vamos continuar para mais um? Batismo de Cornélio. Aliás, o batismo da casa de Cornélio. Atos 10, 44, 48. Atos 10, 44, 48. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Atos 10, 44 e 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O que está acontecendo aqui? Aqui é a experiência de Cornélio, quando Pedro recebe aquela visão, e Cornélio também recebe aquela visão, para a expansão aos gentios desse batismo, tanto o batismo no Espírito Santo,
que naquele primeiro momento foi algo visível, foi algo até mesmo miraculoso, né? Hoje o batismo no Espírito Santo, ele é a conversão, é o maior milagre que alguém possa ansiar, né? Mas nós temos aqui Cornélio, gentil, e Pedro, assim como os da circuncisão, como o texto fala aqui, reticente de trazer quem não era judeu para dentro da aliança. Quando o Espírito Santo fala por meio de Pedro de uma forma clara, é para incluir os gentios, graças a Deus, porque nós somos gentios, os brasileiros, né? Então, neste momento Pedro fala, o que impede dele ser batizado, né? Quando fala assim, porventura alguém pode recusar a água, né? No sentido de que, gente, ele já falou em línguas, que naquela situação era a evidência do batismo no Espírito Santo. Ele recebeu aquela visão. O que impede dele ser batizado assim como nós? A bênção não está restrita a nós. Então, o que eles fizeram? Assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Meus irmãos, eles estavam dentro da casa de Cornélio. Dentro da casa de Cornélio. Eu volto a dizer, Cornélio talvez fosse alguém com maior dinheiro, mas é inverossímil, ou seja, não é provável pensar que tinha uma piscina, que tinha um batistério na casa de alguém que até ontem não era judeu, não tinha práticas litúrgicas. Romanos não tinham essa prática de purificação, de ter um tanque ali, né? ou uma mera piscina para que a gente, de uma forma recreativa, se emerja. Né? Meus irmãos, Cornélio, mais uma vez, a tudo indica que ele, diante daquela situação, ele foi batizado ali mesmo. Ele não saiu, foi procurar um rio. Ele não saiu e pulou na piscina dele. Muito provável nem tinha piscina em casa. Ele recebeu o batismo por aspersão. Por fim, para demonstrar, nós temos mais 2 textos que é interessante ler. Paulo demonstrando o batismo por aspersão, que é o que o irmão Freud falou no início do texto. Irmão Freud, abre aí 1 Coríntios 10, 2. 1 Coríntios 10, 2. Aliás, pode ler o 1 e o 2. Isso. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A Moisés. O que está acontecendo aqui, gente? Ele está referenciando a passagem do Mar Vermelho, correto? Eu pergunto a vocês, o povo de Deus, eles passaram pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho se fechou neles? Não. Eles estiveram dentro da água em algum momento? Não, correto? Eles estiveram, e o texto fala, né, a terra seca, né? A terra seca. E por que Paulo está falando sobre batismo aqui? Tendo sido batizados assim na nuvem, ou seja, aquela nuvem que dava o frescor, como no mar, com respeito a Moisés. Meus irmãos, aqui está um contexto de salpico, né? Como é que se fala essa palavra? Salpicar de água. A aspersão ali, ó. Porque era muita gente ali, e nós percebe que a linguagem é de aspersão. A linguagem não é de imersão. Imersão é uma prática onde que a gente vê em inúmeros povos
mas nós precisamos fincar os nossos pés na palavra de Deus, na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho e não é o que esteticamente é mais bonito. Que eu vou te dizer, eu vou confessar para vocês. Eu acho muito bonito esse ritual, né, de falar bem assim, olha, agora você foi sepultado e agora você vai... E de fato tem esse texto na Bíblia, né? Mas primeiro, o sepultamento em água já é algo esquisito, né? A gente sepulta em terra, né? Mas, esteticamente, me parece ser bem bonita essa questão, né? Olha, ele desceu as águas e voltou outra pessoa. Oi? Sepultando pecado, mas aí tá. Nós também não temos a linguagem bíblica do lavar dos pecados, que Deus nos lava de todo o pecado, e o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Meus irmãos, embora possa ser mais bonito, embora possa ser mais, até mesmo mais comum no nosso Brasil, eu repito, biblicamente, a aspersão é o mais provável para a administração do batismo. É assim que nós advogamos pelos textos que nós estamos falando, né? Assim como em Tito também, Paulo vai falar sobre a purificação do crente, ou seja, o batismo serem evidenciados conforme uma lavagem, né? E vários textos pulam à mente, esse texto mesmo que nós citamos, sempre no sentido de lavar, o derramar do Espírito Santo, nunca o imergir do Espírito Santo, nunca o mergulhar no Espírito Santo. Perfeito? É por isso que Jesus falou assim, olha, errei com verdadeira escritura e nem o poder de Deus. E também, no 39, né, examinar a escritura que está tendo a vida eterna, tudo me identifica, pode querer vir a mim para ter vida. Então, Jesus mandou examinar a Bíblia. Sim. Tem pessoas aí que falam, eu não preciso ver Bíblia, não, o Senhor me dá. Não, o Senhor dá, mas o Espírito só não vai iluminar você se você conhecer. Quem vai por esse caminho vai ficar à mercê de interpretações de outras pessoas. E aí a gente não chega nesse consenso comunitário sobre esses textos, esse entendimento, meus irmãos. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento. E aí vamos agora pensar, e mais uma vez eu quero deixar claro isso aqui. Irmãos batistas não precisam se rebatizar na nossa igreja. O rebatismo, na verdade, não existe essa palavra. Na verdade, nós batizamos aqueles que nunca foram batizados por um batismo válido. Então, se a igreja era uma igreja seita, que, por exemplo, falava que Jesus não é Deus. Se chega um testemunho de Jeová, ora, você não foi batizado na mesma fé que nós temos, portanto, você vai batizar. Mas o batista é o nosso irmão, e o nosso irmão que, olhando os textos, eu volto a afirmar, eu acho que eles estão errados, mas existe a probabilidade também deles estarem certos. Eu acho que é uma probabilidade muito menor, muito menor. Todos esses textos escancaram aos nossos olhos a questão da aspersão. Mas nós temos que caminhar para um norte do que a nossa consciência bíblica, do que a nossa consciência, do que a palavra de Deus nos fala, a gente praticar. Dessa forma, vamos caminhar aqui para o nosso final da nossa lição, para levantar alguns pontos que alguns irmãos batistas podem levantar. Muitos deles falam o seguinte, mas, olha, tudo bem, vocês podem demonstrar nesses textos que parece sempre ser levado para a questão da aspersão. Mas e quanto à palavra batismo, que em grego é baptizo, ou baptisma, ou baptismai, são várias variações, que no grego ele tem um sentido de imergir. O significado dessa palavra ele tem um sentido de imergir. A resposta que nós damos para isso é que, primeiro, nós não fazemos teologia baseado em uma palavra. Isso pode ser berço de inúmeras heresias. Nós temos que olhar o contexto pelos quais essa palavra baptismo, né, baptizai, se insere, está contido. E o contexto que mais advoga para o nosso lado é o de Marcos 7, 1 a 4. A palavra que aparece neste texto que nós iremos ler agora é a palavra derivada de baptizo.
que é a palavra que eles advogam ser para imersão. E vamos ler para ver se cabe o sentido da palavra imersão. 7, 1 a 4. Marcos 7, 1 a 4 diz: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo de alguns dos discípulos dele, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Meus irmãos, a palavra aqui para lavar, sem se aspergir, esse aspergir ele foi traduzido para o português, não é à toa, mas é a mesma palavra derivada do batismo, que muitos batistas vão falar bem assim, poxa, mas batismo quer dizer imergir. Não necessariamente, porque vamos imaginar o seguinte, quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem, vamos imaginar que isso aqui é imergir, né? Não comem sem se imergirem, então quando voltam da praça, eles dão tibum. E há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos. Então vamos trocar aqui também para a imersão de copos. Faz sentido eu lavar um copo colocando dentro da água? Não faz mais sentido a questão de lavagem, que é o que nós fazemos? Água corrente, para sair as impurezas? Fica esquisito a gente imergir o copo. Mesmo que às vezes a gente coloque um detergente ali, coloque o copo dentro da água, mas numa hora você tem que tirar, né, e fazer o resto do trabalho, correto? Oi? Não tem sentido. Mas na história da igreja, falando em batismo, na história da igreja eu tinha um estudo que eles eram anabatistas. Depois de quando eles batizam, então ficou batista. Na história da igreja Sim. primitiva, né? Na verdade, da Reforma Protestante, né? 500 anos atrás. Essa reforma que tem, eu tinha um estudo desse, eu tinha até que era anabatista. É. Aí depois do batismo, eles arranjaram o batismo de imersão, botaram batista. A prática de batismo de imersão é uma prática que não se restringe somente ao período da Reforma. Mas os anabatistas, eles foram os mais radicais. Por quê? Porque eles queriam uma separação do Estado e da Igreja lá na Inglaterra, e eles não queriam que os seus filhos fossem batizados, porque eles não entendiam dessa forma. Então, para, de repente, contrariar toda a prática católica romana e dos protestantes reformados, os anglicanos, né, os puritanos ali, eles adotaram uma anarquia praticamente, onde eles começaram a rejeitar tudo que se parecesse com o catolicismo romano. Então, daí que vem um apelo muito grande para essa questão de imersão, que, a bem da verdade, sempre houve ao longo da história, mas eu posso te dizer, principalmente na Europa, a prática esmagadora, se aqui no Brasil é ao contrário, né, a esmagadora maioria é imersionista, na Europa, e aonde a fé se desenvolveu naquele primeiro século e durante a história, sempre foi por aspersão. Sempre foi por aspersão. Não é à toa que a Igreja Católica Romana, ela é aspersionista até hoje, né? Por quê? Porque é onde o Evangelho foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, mesmo que eles se perderam nesse caminho. Mas, quanto a este texto, vamos concluir aqui pensando o seguinte: se o argumento da palavra batismo fosse válido, fosse um argumento forte, este texto não teria sentido, meus irmãos. Porque, eu volto a dizer, Marcos 7, 4. Como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Meus irmãos, como é que você vai colocar uma cama e imergir uma cama? É muito mais no sentido de aspergir. Não é nem jogar muita água, não. É aspergir, porque o ritual é purificação espiritual. Era assim que eles entendiam. E olha só, detalhe. Esse texto demonstra uma tradição dos homens. Cristo vai criticar.
Porque os fariseus falavam assim, ó, seus discípulos não estão lavando as mãos. E aí Jesus fala bem assim, tá vendo? Esse é o problema de vocês. Vocês colocam tradições que homens inventaram acima da vida verdadeira. E aí ele fala, o que contamina o homem é o que sai dele, não é o que entra, não é a mão, né? Lavem as mãos, tá, meus irmãos? É importante a higiene. Mas, ritualmente, espiritualmente, isso é irrelevante para o seu coração, que profere palavras de maldição para o seu irmão, que profere inveja. Meus irmãos, pode ter ritual que você fizer. Enquanto o seu coração não receber um coração pulsante, cheio da graça de Deus, você vai continuar um religioso, que pode ir até a igreja, mas continua ofendendo seu irmão, continua, né, mesmo sendo o tradicional. Porque o ponto não é esse. E o ponto não pode ser esse, principalmente para a administração do batismo. O batismo, ele tem que ser administrado da forma correta, como a Bíblia demonstra. Como a Bíblia demonstra, ao nosso ver, ao nosso prisma, a aspersão, sem dúvida, sem medo de estar com falta de fundamento bíblico. Eu estou demonstrando fundamento bíblico. Perfeito? Então, esse argumento a gente já responde dessa forma. O segundo que os irmãos batistas podem dizer, mas e João Batista? João Batista não batizava por imersão? Não. Aliás, você não pode afirmar. Da mesma forma que eu não posso olhar que João Batista batizava por imersão, aliás, eu não posso dizer que ele batizava necessariamente por aspersão lá no Rio Jordão, eu também não posso afirmar que ele batizava por imersão. Por quê? Porque o texto não diz isso. Em nenhum momento nós temos flagrantemente a questão do texto falando João imergia as pessoas para o arrependimento de pecados. Não, João pregava o arrependimento de pecados e essas pessoas eram batizadas. Segundo, João não é maior do que a nova aliança. Nós vemos isso em João 1. João 1, onde demonstra isso. João Batista era a transição da velha aliança e nós não batizamos segundo João. Nós batizamos segundo Cristo. Ide, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso batismo. É o batismo da igreja. Não é o batismo de João Batista. Correto? João Batista não batizava em nome da Trindade. Não batizava. Ele não tinha esse entendimento ainda. Portanto, nós não temos evidência nem para a aspersão, nem evidência para o batismo. Na falta de evidência, ninguém pode bater o martelo e falar bem assim, João Batista batizava por imersão. Você não pode dizer isso. Da mesma forma também que eu não posso dizer. Então, com certeza, ele pegava aqui a água na canela, né? E batizava por aspersão. Como eu imagino que fosse. Por esse imaginário judaico, né? Aquele outro também, que foi Filipe, né? Aquele moço que veio da carruagem. Eunuco, Quem encontra sai a água. Isso aí. Eu creio, quem é a água? O que impede, né? É livre de brilhar ele, depois ele voltar para a carruagem, todo mundo olhar. E o texto diz que eles desceram a água, a porção da água. Então, se você assumir que eles estão descendo as águas, Filipe se batizou junto, entendeu? O texto dá essa ideia, quando na verdade era a porção geográfica que tinha água, onde ele pudesse fazer esse ritual. Só para concretizar, nós temos João 1, 19 a 27, o Wallace quer falar, né? Eu queria falar a respeito de lá, de João Batista ainda, a respeito lá, quando Deus, lá, antes dele nascer lá, ele chegou e detalhizou sobre o filho de Isabel. Quando Deus detalhizou, aonde é que tem escrito sobre isso? Que ele ia estar no Rio Jordão, ele ia estar fazendo isso, ia ser dessa forma. Aonde que tem esse sumário, esse índice? Não tem nada disso. Não. Não tem nada disso. Então, daí a gente vê. A gente não tem certeza de onde que João tirou da cabeça que lá para a beira do Jordão fazer aquilo. Eu nunca li nada falando que essa orientação que Deus deu a Zacarias e Isabel, ó, esse menino vai nascer e vocês vão mandar ele lá para aquela beirada daquele rio e vai fazer assim, 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 do jeito que eu estou mandando. Igual Deus fez lá, deu essas orientações lá em cima, quando Moisés estava lá em cima.
Detalhizou, não, é assim, assim e assim. Aham. A questão é, os outros evangelistas, eles vão afirmar, em tom positivo, do que João estava fazendo. E João Batista estava sob a orientação de Deus, quando ele estava ali. A questão é, ele não estava batizando por imersão necessariamente, é isso que nós estamos advogando. Não tem como afirmar, não tem como. E até porque nós não batizamos segundo João Batista, nós batizamos segundo Jesus Cristo. Então, para confirmar isso, o porquê que provavelmente é a aspersão? Por que provavelmente a água no Rio Jordão estava sobre a canela e ele aspergia? João 1,19. João 1,19 diz o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, vamos pegar alguns detalhes. Quem que estava falando para João Batista? Fariseu. Fariseu era menos ou mais chato a respeito de observar a lei, observar os detalhes. Era muito rigoroso, correto? Fariseu era rigoroso. O fariseu, ele chega e pergunta para ele sobre a identidade. João Batista se recusa a ter aqueles postos de eu sou Messias. Não, não sou Messias, eu sou profeta. Aí ele levanta a questão do batismo. Então por que batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem os profetas? E o próprio João fala: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ou seja, ele aponta para outro, que era Jesus, né? Mas o detalhe é que os fariseus, por uma aferição lógica, os fariseus eles não perguntam bem assim: mas João Batista, por que você está batizando por imersão? Não existe esse questionamento, porque provavelmente o que João Batista estava fazendo, aos olhos do fariseu, não era errado. Era errado quem João Batista era. Por isso que ele pergunta: mas por que então você batiza? Ou seja, os fariseus estão assumindo que o batismo de João é algo possível. Mas eles perguntam sobre a identidade de João. Falando assim: João, é como se os fariseus falassem para João Batista, falando assim: a gente até considera esse ritual que você está fazendo, mas quem você é, quem você pensa que é para fazer isso? Entende aonde que eu quero chegar? Se o texto ele não é escancaradamente claro, nós podemos inferir que os fariseus, por serem zelosos com a lei, eles se espantariam se João Batista tivesse imergindo as pessoas. Eles se espantariam, eles olhariam e falariam assim: João Batista, onde você viu isso? Mas não, eles assumem o batismo como algo válido e perguntam sobre a identidade de João Batista. Portanto, nós podemos afirmar, não com certeza absoluta, mas com muito mais probabilidade de todos os rituais de batismo, tanto de João Batista quanto da igreja de Atos, era por aspersão, e é por isso que nós defendemos a aspersão. Para finalizar o nosso estudo, nós agora temos que saber o último ponto da correta administração do batismo. O último ponto. Qual que é o último ponto?
Quem pode batizar? Quem pode batizar um novo convertido e trazer ele para a fé neste sacramento? Alguém diz? O pastor? Por que nós defendemos? A resposta é essa mesmo, o pastor. A nossa confissão de fé diz, inclusive, que é o ministro da palavra e dos sacramentos legalmente ordenado. Ou seja, ele tem que passar por todos os ritos para ser um pastor válido. Portanto, a Igreja Presbiteriana do Brasil não defende que presbíteros batizem, não defendem que diáconos batizem, tem que ser o ministro da palavra, aquele que foi para o seminário, aquele que voltou, teve todo um check-up teológico, né, de aferição se a igreja reconhece o ministério da vida dele, legalmente ordenado. E por que isso, meus irmãos? O primeiro argumento, ele é o argumento bíblico, que tem que ser, né? Que nós vemos que João Batista batizava, os discípulos de Jesus batizavam, isso está em João 4:2. Os apóstolos batizavam, Atos 2:38. Paulo batizou, 1 Coríntios 1, de 14 a 17. Em todos estes elementos de batismos, nós não vimos ninguém, perdoem a expressão, tá, meus irmãos? Não leve isso a mal, não. Não vimos um crente comum batizando os outros. Não comum no sentido que quem não é pastor não é menos crente, mas no sentido de que ofício. Por que ofício é importante? João Batista tinha um ofício de ser a voz que clama no deserto. Os discípulos tinham o ofício de ser os discípulos de Jesus. Os apóstolos tinham o ofício de serem apóstolos. Paulo era um apóstolo. Por que isso, meus irmãos? Porque nós não podemos admitir a banalização do batismo. Muita gente não acredita da forma que a gente acredita, né? Você vai ver igrejas, inclusive, que irmãos batizam irmãos, né? Sem essa aferição do ministro da palavra e dos sacramentos. A Igreja Presbiteriana não entende dessa forma porque nós precisamos ter uma seriedade. Lembra? Eu vou linkar com o que eu falei no início da aula. Da mesma forma que o batismo ele não é mágico, ele não é um ritual, né, que confere poder em si mesmo. A água é água, meus irmãos. A água não é poção mágica, não. O que realmente importa é o que Deus fez no coração daquela pessoa. No entanto, não podemos ir para o outro extremo também, de dizer que isso aqui não é importante. É muito importante. Sendo muito importante, nós precisamos cravar que tem que ser feito com seriedade, com entendimento. E é por isso que, em nome dessa seriedade, desse zelo pela boa administração, eu compreendo que é justo e é desejável que qualquer igreja saudável confira isso aos seus ministros da palavra. Um pastor que estudou para isso, que vai entender e que vai entender a seriedade daquilo. A seriedade de que se ele estiver fazendo de uma forma banal, ele vai se ver com o leão de Judá. Ele vai se ver com o verdadeiro pastor que tem um ciúme enorme por aquela ovelha. Entende? Agora, se qualquer um... Gente, eu vi uma cena, e aqui eu já fecho já para a gente concluir. Gente, você viu um novo convertido, um rapaz que tinha um relacionamento de longos tempos, era um famoso, né? Ele do nada se separa não era nem esposa, era namorado, né? Vivia junto, se separa, casa do dia para a noite com uma outra mulher, uma mulher mais jovem, do dia para a noite casa, né? E a igreja colocou ele para batizar a esposa dele. Meu Deus, a chance dele não estar entendendo ou aquilo está cheirando mal é enorme. Por isso que, da mesma forma que nós não podemos fechar as portas do batismo, então alguém que veio e amou Jesus e a gente confere, né? Não vamos fazer uma sabatina, a pessoa não precisa virar pastor para se batizar não, né? Vamos encorajar, mas também não vamos batizar qualquer um, não. Não é qualquer um que batiza, qualquer um que recebe batismo. Sabe por quê? Porque isso escandaliza a igreja. Isso escandaliza a igreja. Aí daqui a pouco descobre, né?
Até hoje esse casal não separou não, e eu desejo que eles não se separem. Desejo que eles se firmem em Jesus mesmo. Mas, gente, é muita exposição você pegar alguém que saiu de um relacionamento conturbado, uma situação esquisita, e você colocar essa pessoa para batizar a própria namorada. Gente, é uma loucura. Por isso que a Igreja Presbiteriana no Brasil, de forma oficial, defende que o ministro da palavra, os pastores, os reverendos, eles são os únicos que podem ministrar tanto os sacramentos. Não é à toa que eu não ministro a ceia do Senhor, é o pastor Gilberto. Ele é legalmente ordenado para isso. E também o sacramento do batismo. Freud? Eu já vi lá no Rio de Janeiro, a criança falava, morre ou não morre? Aí, lá no meio, acho que a minha era católica, né? Falar que é católica, mas não era. Ai, mano, mas vai morrer pagão. Vou batizar, porque senão vai. Aí batizou a criança. E ela morreu mesmo. Se não batizar, vai morrer pagão. Vou batizar. Esse não é o tema da nossa aula, mas a gente já viu que o batismo não salva, né? Tá vendo? Olha o pensamento. Gente, isso é instrumentalizar a fé. É usar Deus só para você não se dar mal. Só para você... A fé não é isso, né? A fé é o coração genuíno, de carne, de Ezequiel, que nos deu vida. E essa vida, ela transmite em coisas rituais, em coisas visíveis. Mais alguém quer complementar, meus irmãos? Marli? Wallace? Antônio? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por, no início do dia do Senhor, nós estarmos aos Teus pés aprendendo mais, tendo entendimento. Ó Deus, nos dê força, poder, para poder testemunhar dos sacramentos, testemunhar do que nós defendemos, ter a convicção de que nós não estamos seguindo tradições de homens. Nós não estamos seguindo porque nos ensinaram. Não, nós estamos seguindo porque a Bíblia nos convenceu dessa forma. Nos ajude a entender, pôr em prática e nos ajude também a defender diante dos nossos irmãos que, por vezes, podem nos atacar. Meu Deus, nos dê sabedoria para também não virar uma guerra, né? São nossos irmãos. Mas também nós defendemos, ó Deus, que esse entendimento bíblico, ele é um entendimento correto para a administração do batismo, para que as pessoas possam ser cada vez mais impactadas pelo sacramento do batismo, que em si não salva, mas ele é muito importante, ele é um ritual visível de uma igreja invisível. Portanto, não deixa a gente banalizar o sacramento do batismo, não deixa, Deus. Não deixa a gente ver pessoas se batizando e a gente estar dispersos, a gente estar insensato ali, indiferente. Meu Deus, faça o nosso coração estremecer para a correta administração destes sacramentos, para que o Senhor possa ser engrandecido, que é o nosso objetivo, dar glória a Ti, e abençoa, Deus, o resto desse dia, para que mais à noite nós possamos estar aos Teus pés aqui na igreja, com muito louvor, com muito amor a Ti, e ao longo do dia o Senhor possa abençoar esse dia que o Senhor separou para a gente refletir, abençoar a nossa família e refletir e dar glória a Deus de uma forma mais física, de uma forma mais específica no dia do Senhor, aos pés da Tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os recados já foram dados, os irmãos estão liberados. Tenham um excelente dia. Deus abençoe o almoço de vocês, a família.